todos os dias pela manhã, eu me levanto e faço duas coisas. Eu me suplemento, eu tomo vitaminas, vários tipos de vitaminas, creatina, BCA, no decorrer do dia. Pela manhã, eu tomo 3 tipos de vitaminas. Orientação, médica para a minha vida que eu tenho agitada, cheia de demandas, e os exercícios que eu faço. Eu tomo vitamina. E quando eu leio no rótulo da vitamina, que eles prometem coisas. Promete que se você tomar diariamente, regularmente, essas vitaminas, você vai obter os resultados que ela promete. Que é saúde para o seu corpo, vitalidade, energia, evitar doenças. E se eu fizer isso regularmente, diariamente, os propósitos que aqui promete se cumprirão. E eu sou prova disso. Eu tomo suplemento há muito tempo. E eu sinto muito bem. Dificilmente eu fico doente. Dificilmente eu fico sem energia. Porque eu tomo as minhas vitaminas. Mas tem outra coisa que eu faço também diariamente, regularmente. Medito na palavra de Deus, na Sagrada Escrituras. Aqui tem muita gente que recebe meditações todos os dias pela manhã, o Mananciais do Deserto que eu mando, todos os dias. E todos os dias eu leio a Bíblia e faço a minha oração. Eu leio a Bíblia porque a Bíblia promete coisas maravilhosas para nós. A Bíblia tem promessas maravilhosas para o seu povo. O apóstolo Pedro diz que o Senhor tem ricas, poderosas e preciosas promessas para os seus filhos por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que todas as promessas de Deus têm nele o sim e por ele o amém. A Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir com toda a sua palavra. Então, se eu me alimentar diariamente, regularmente, dessa vitamina, eu vou ter os resultados que ela promete. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 1, versículo 2, tenha prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem faz isso é como um homem plantado, uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dará o seu fruto no devido tempo, e que as suas folhas jamais se murcharão, e tudo que ele fizer será próspero. Você pode aplaudir Jesus? Então, amados, se o cara que fez esse multivitamínico, pesquisou, trabalhou e encontrou uma fórmula de ajudar você a ter força e energia, imagine Deus soberano, que criou a palavra dele para te fortalecer e trouxe para você ricas e preciosas promessas para se cumprir na sua vida. Aleluia. Então eu tenho que aprender a absorver da palavra de Deus todas as suas promessas. Eu tenho que aprender como atrair essas promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho que aprender a aplicar a palavra de Deus dentro da minha realidade atual. Eu tenho que viver por meio dessa palavra e acreditar em tudo que ela diz. Porque a Bíblia é um espírito, é uma palavra de vida, é espírito de vida. Ela diz a respeito de si mesma que é viva e eficaz, ou seja, ela se renova a cada manhã, ela é eficaz naquilo que ela se propõe a fazer. Eu tenho que aprender. E, amados, o meio de eu aprender a palavra de Deus é observando também testemunhos
de pessoas que experimentaram de fato a palavra de Deus. Hoje, nós nos deparamos com muitas crianças e adolescentes na mídia pregando a Bíblia, ensinando. É óbvio que Deus fala através das crianças. Se Deus quiser falar com você através de uma criança, Ele vai usar uma criança para falar com você. Mas, amado, é muito mais seguro você ouvir quem já experimentou, quem já passou pelas tempestades da vida e aplicou os princípios da palavra de Deus e teve sucesso. E uma dessas pessoas é Josué. No livro de Josué, capítulo 23, versículo 14, Josué já está com 110 anos de idade. Diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Não tira o versículo, deixa aí. Amado, um homem com 110 anos de idade, ele chega e diz assim: já estou prestes a morrer. Já estou prestes a morrer. E Josué, amado, passou e experimentou de tudo. Josué estava junto com Moisés, quando Deus falou com Moisés que ia tirar o povo do Egito e transportá-los para a terra prometida. Josué passou pelas 10 pragas do Egito. Josué atravessou o mar Vermelho com o pé enxuto e viu o exército de Faraó ser consumido pelas águas. Josué estava lá lutando contra os amalequitas, quando os amalequitas quiseram intervir na peregrinação do povo de Deus Israel para a terra prometida. E enquanto Moisés estava lá no monte orando, Josué estava no campo batalhando. Josué viu Deus alimentar uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas com pão caindo do céu. Josué estava lá quando Deus falou para ele, através de Moisés, para espiar a terra que Deus ia dar para eles como terra prometida. Josué, depois da morte de Moisés, assume o comando, atravessa o Jordão e faz o povo entrar na terra. Josué derruba Jericó, uma cidade fortificada. Josué passou por de tudo. Josué teve todos os momentos de experiências, de milagres com Deus. E ele fala: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Você pode aplaudir Jesus? Amado, este é um testemunho sensacional, é um testemunho de alguém que vivenciou os milagres de Deus, de alguém que passou pelas lutas, pelas dificuldades e venceu, de uma pessoa que já está velha e não desistiu. Ele disse: nenhuma promessa de Deus falhou. Amado, Deus não falha com as suas promessas. Nessa escritura sagrada, existem centenas de maravilhosas promessas para a sua vida. Promessa de restauração para a sua família. A Bíblia diz que Deus vai restaurar o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Promessa de restauração para o seu casamento. Promessa de restauração para a sua saúde, promessa de restauração para a sua vida financeira, promessa de restauração para a sua vida emocional. Mas você tem que aprender a como atrair essas promessas para a sua vida. Você tem que aprender como buscar na palavra de Deus e quais os princípios que você precisa aplicar para que essas promessas se cumpram na sua vida. E Josué nos ensina isso. Josué nos ensina isso. A primeira coisa que Josué nos ensina é que nós precisamos trabalhar para a nossa promessa se cumprir. Quando ele estava para entrar na terra prometida, ele disse para o povo: olha, daqui a 3 dias nós vamos entrar na terra prometida.
Então vamos nos preparar para isso. Vamos nos preparar com provisão, com ferramentas, porque nós vamos entrar na terra prometida. No dia que nós pisarmos na terra da promessa, o maná vai cessar de cair, porque Deus vai nos dar a provisão na terra. Você precisa aprender a trabalhar para a sua promessa. Amado, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Vou repetir. Aquilo que você tem condições de fazer, é o que você precisa fazer para que a sua promessa se cumpra. Porque isso que você pode fazer, Deus não vai fazer. Quando Jesus estava a fazer um milagre lá em Caná da Galileia, naquela festa de casamento, o vinho tinha acabado. Precisava de vinho para a festa continuar. Jesus chega para o servente e diz: vai lá e busca 6 talhas de água. Ou seja, buscar a talha, encher de água, era serviço do servente. O milagre foi Jesus que fez. Transformar água em vinho, só Jesus pode fazer. Mas buscar a talha você pode fazer. Você está entendendo? Ou seja, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, você tem que procurar na palavra de Deus quais são os princípios para que ela se cumpra. Ah, pastor, eu quero uma restauração no meu casamento. Amém. Deus restaura o seu casamento, mas faça a sua parte. Qual que é a sua parte, marido? A Bíblia diz: maridos, ame suas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. É a sua parte na restauração do casamento. É você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial, um amor que entrega, um amor que suporta, um amor que tolera, um amor que cuida, um amor que protege. O amor sacrificial é o que o marido tem que ter pela sua esposa para que a restauração aconteça. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido é o cabeça do lar. Mulher, você quer restauração do seu casamento? Aplique a palavra de Deus. Ah, mas pastor, a modernidade está diferente, não diz isso. Amado, qual receita que você quer seguir? A receita da modernidade ou a receita da palavra de Deus? A Bíblia continua sendo a receita certa, a receita poderosa, a receita ideal para restaurar a sua vida. Então eu tenho que aprender a aplicar os princípios. Ah, pastor, eu quero restauração na minha vida emocional. Eu tenho perturbação noturna, eu não durmo direito, eu preciso de remédios, eu vivo em aflição, eu vivo angustiado, eu vivo com medo. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Promessa? Promessa. Mas precisa vir. Apóstolo Pedro disse, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Você tem que aprender a confiar na palavra de Deus e lançar sua ansiedade, as suas preocupações, os seus medos aos pés de Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. Você quer promessa de cura? Você tem que trabalhar para a sua cura. Jesus disse que, lá em Isaías 53, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Promessa! Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que trabalhar para a sua cura. Está vendo que a mulher ali, ó, minha esposa, 50 quilos de carne, mais 5 toneladas de fé. Ontem, nós estávamos orando, eu falei, bem, ora para o milagre, bem, estou sem voz, ela estava sem voz.
Falei, ora para o milagre. Eu falei para assim, né? Eu fui meio carnal na hora. Falei, Tela, tem tantos cantores lá, pede para substituir você. Eu falei, bem, eu gosto tanto de cantar. Tem duas coisas que ela gosta demais: ensinar crianças e cantar. E hoje ela está aqui cantando. Ela orou para o milagre acontecer, mas ela fez a parte dela. Ficava lá no quarto lá, fazendo um monte de exercício fonológico. Fonodiológico, né? Sei lá o que é. Ela tem a médica dela que cuida da garganta dela. Ela faz a parte dela. Foi curada de 2 câncer. Milagre de Deus, mas fez a parte dela. Entrava no quarto e chorava na presença de Deus. Você quer um milagre? Aprenda a ir na cruz, dobrar o seu joelho e buscar o dono do milagre. Você está entendendo? Pastor, eu quero um milagre na minha vida financeira, está um caos, está difícil. Amém. Malaquias 3:10, abrirei janelas do céu. Você serve um Deus que Ele abre janela do céu. Abrir janela do céu, só Deus pode fazer, amado. Mas Ele disse, trazei na casa do Senhor os dízimos e ofertas. É o seu trabalho. É a sua parte. Então Josué ensina a gente o quê? Para que o milagre aconteça, eu tenho que fazer a minha parte. Diga para a pessoa que está perto de você assim, ó: o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Diga para essa pessoa que rejeitou, você foi rejeitado agora aí, fala para ela agora que você falou assim, ó: o que Deus pode fazer, você não consegue fazer. Você pode aplaudir Jesus? A segunda coisa que Josué nos ensina é aprender a hora do milagre, o tempo do milagre acontecer. Sabe, amado, Deus pode marcar uma data para o seu milagre acontecer. Já vi isso, ó, Deus, em tal hora, em tal dia vai acontecer isso na sua vida. Aconteceu com Sara. Interessante que Sara até dando uns ensinamentos aqui, né? Primeiro, de uma mulher que foi meio precipitada, porque Deus disse que ia fazer um milagre na casa dela, que ela é esposa de Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação, ia ter o filho da promessa, e ela lá não quis antecipar, e entregou a concubina dela para ter um filho através, né, para ter um filho, para dar um filho para Abraão. Uma pisada na bola feia. Está tendo um problema até hoje lá, por causa desse Ismael. Até hoje. Por quê? Porque Sara não soube esperar a data marcada por Deus. O anjo apareceu para Sara e disse, ó, em tal data, daqui a 1 ano, eu voltarei aqui e você terá um filho nos seus braços. Você pode dizer glória a Deus? Deus marca a data, amado. Deus marca a data para o milagre dele acontecer na sua vida. Mas Deus também pode pedir para você esperar. E você tem que aprender a esperar em Deus, a ter paciência para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Você tem que aprender. Quando Jesus falou para os apóstolos, ali em Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim para eles, assim, ó: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, falou para eles, ó, até que, não deu a data certa, eles tinham que ficar lá esperando em oração. Não sabia se era 10 dias, 100 dias, 1000 dias. Eles tinham que esperar a promessa acontecer. Amém, amado? Você tem que aprender a esperar a promessa de Deus acontecer na sua vida. Paciência, paciência. Outra coisa é você aprender
a se libertar, ou melhor, tomar uma posição de se libertar da mentalidade de deserto e de Egito. Sabe, amados, o povo, quando lá em Números capítulo 13, quando Josué, e agora aparece Caleb em cena agora, no meio da história, Deus chega através de Moisés para o povo, diz, me separe 12 espias aí para espiar a terra que eu hei de dar para o povo de Israel. E separou 12 espias, um príncipe de cada nação, das 12 tribos, e eles entraram e foram a espiar a terra. Quando eles voltaram com o relatório, a terra verdadeiramente mana leite e mel. Olha o fruto da terra, trouxeram um cacho de uva que 2 homens precisavam carregar. Eis o fruto da terra. Mas 10 homens disseram, mas a terra devora os seus inimigos. Nós vimos ali gigantes, enaquins, homens gigantes, e nós éramos como gafanhoto aos seus olhos, e nos víamos como gafanhoto aos olhos dele. Uau! Mentalidade de deserto, a mentalidade que não vai conseguir, que não vai dar certo, uma mentalidade negativa, que só vê dificuldade, que só vê o problema, que não acredita que a coisa pode dar uma reviravolta, que não acredita que a coisa possa dar certo. Mentalidade de deserto. E essa mentalidade de deserto era porque não tinha se desvencilhado da mentalidade do Egito. A mentalidade do Egito, eles eram escravos no Egito. A mentalidade do Egito era, nós não temos nada, nós temos pouco, mas pelo menos nós não temos tanto sofrimento. 400 anos o povo ficou no Egito. E a última geração viveu como escravo no Egito. Deus precisou permitir uma perseguição, um sofrimento maior, para que eles pudessem acordar e decidirem sair do Egito. Sabe, amado, a mentalidade do Egito é aquela mentalidade seguinte, que se contenta com pouco, desde que não tenha sofrimento. E eu vou dizer para você uma coisa, amado, se você quer conquistar alguma coisa na vida, você tem que aprender a passar por sofrimento. Se você quer avançar e prosperar na vida, você tem que aprender a enfrentar as tempestades que o mar tem. Tem muita gente que não avança por covardia e medo, porque ainda está preso numa mentalidade de Egito, mentalidade de escravo. Ontem eu estava pedalando com os amigos da igreja aqui, os irmãos da igreja, e eu estou sempre pedalando e ministrando, né? Não tem como mudar isso. Aí eu estava conversando, nós estávamos passando numa fazenda, o irmão estava falando sobre lutas. Eu falei para ele assim, irmão, presta atenção naquela árvore ali, uma árvore grossa, forte, grande, presta atenção. Aquela árvore está ali, às vezes enfrentando tempestades, chuvas, e ela fica, por quê? Por que tanta luta? Por que tanta tempestade na minha vida? Até que chega o fazendeiro aqui, que quer construir um celeiro, ou quer construir uma casa grande, ele olha para a árvore e diz, eu vou usar essa árvore, porque ela dá uma boa viga, ela dá uma boa sustentação para o telhado que eu quero fazer. Aí ele vai lá e corta aquela árvore, trabalha naquela árvore e constrói uma viga, constrói lá um alicerce para um celeiro, para uma casa, e de repente aquela árvore fala assim, agora eu entendi o porquê de tanta tempestade. Deus estava me fazendo forte para esse momento. Você não entende as lutas que você passa, até que você chega ao momento de Deus na sua vida. Existe um momento certo que Deus vai te usar. Então não reclame das tempestades, porque quem reclama é porque tem mentalidade de Egito. Mentalidade pobre, mentalidade limitada e negativa. Deus disse para Josué assim, Josué levantou junto com Caleb e disse assim,
Quando o povo falou, nós vamos ser derrotados, eu disse, não, gente, nós vamos comê-los como pão, a força deles já se foram, e Deus está com a gente, aleluia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos, gente, nós vamos conseguir entrar nessa terra. Vamos, gente, nós vamos alcançar a nossa promessa. Vamos, gente, a coisa vai dar certo. Mentalidade de Josué. E Deus disse assim, porque houve neles, tanto em Josué como Calebe, houve neles outro espírito, e amado, é esse espírito que precisa operar na sua vida, o espírito de fé, o espírito de confiança, o espírito que Deus está contigo e vai ajudar você a alcançar a promessa, o espírito que as lutas valem a pena, você passa por luta, mas Deus faz você crescer no meio da luta, e faz você ficar forte para alcançar coisas maiores ainda, e você levanta mais forte, porque você tem outro espírito, aleluia. E o que eu acho sensacional em Josué, é que Josué foi simples em transferir o ensinamento para a próxima geração. Ele não foi atrás de invencionismo, criar novas técnicas e novos métodos. Ele repetiu aquilo que Deus disse para ele quando ele começou a trajetória dele na terra prometida. Quando Moisés morreu, Deus veio para Josué e disse, Josué, ser forte e valente, não temas e nem te espantes, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. E no final da vida, Josué chega para o povo e fala a mesma coisa, ser forte e não te espantes, nenhuma das promessas que Deus prometeu falhou, confia em Deus, vai dar certo. Ele repetiu os mesmos ensinamentos, amado. Por quê? Porque nós só precisamos entrar na simplicidade da Bíblia, aplicar com fé e confiança aquilo que a Bíblia ensina, a receita poderosa, a palavra poderosa, a vitamina poderosa que você precisa para viver de maneira saudável sobre a face da terra e resguardar a sua eternidade. Está tudo aqui, é só você aplicar na sua vida, está tudo aqui, é só você acreditar que vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar.